Donald Trump tem apenas 3 meses de mandato, mas parecem 3 anos de tanta coisa que já aconteceu e tanto estresse e imprevisibilidade que ele trouxe ao mundo. Para falar de como isso tem impactado e ainda vai impactar a economia de todo o planeta, especialmente a da Europa, China e Brasil, recebemos o economista-chefe da Leve, Jason Vieira. Jason Vieira, boa tarde. Dá para pensar que Donald Trump é imprevisível por estratégia ou porque ele está indo na velha tentativa e erro que obriga a recuar? Nós estamos num mix, digamos assim, né? Existe boa parte disso, que é o Art of the Deal, muito próximo àquilo que a gente já observou, especialmente no livro que ele já escreveu, o que ele fez no passado também. Mas há uma parte ali significativa que precisamos lembrar do seguinte: houve recuo. É inegável que houve recuo, especialmente em relação à questão das tarifas. Há uma disputa interna dentro do próprio governo americano, entre seus secretários ali, seus assessores, e nós vimos uma briga direta entre Navarro e Musk, e muito provavelmente ali está o cerne dessa questão das tarifas, porque da maneira como foi feito, foi considerado não positivo lá atrás, até por digamos, o pessoal de bancos dos Estados Unidos, CEOs, e o próprio Musk, parte até que recebeu agora apoio do Bessent, que é o secretário do Tesouro. Então, é um mix das duas coisas. Óbvio que o lançamento da bomba, vamos dizer assim, o famoso tiro de canhão para matar mosquito, esse, de certa maneira, é proposital. O que veio depois está passando por um processo bastante intenso de reajustes. Duda Teixeira, trago você também para essa conversa importante, porque a imprevisibilidade de Trump é sempre algo inquietante. Inclusive, o que a gente falar aqui amanhã já pode ser diferente, porque cada dia é um universo novo, né, Duda? Exato. Agora, o Jason comentou, do Trump houve um recuo, né? Aparentemente, ali essa briga interna. Agora, quando a gente olha para a China, Jason, por que a gente não vê um recuo? A China aparentemente realmente tem dobrado a aposta e segue firme, né? Eu acho que na China o caso é diferente. Eu acho que o grande alvo nessa história toda, eu considero são dois alvos diferentes. O primeiro é um rearranjo do papel dos Estados Unidos em nível global. Nós temos aí uma questão de que os Estados Unidos há anos sustentam uma parcela significativa do que o resto do mundo não precisa mais. Ele sustenta a segurança, ele sustenta o comércio internacional ao ser um dos maiores compradores do mundo, e Trump entendeu que há necessidade de um rearranjo disso, e nesse ponto ele não está errado. Mas aí vem a questão da China. O papel que a China tomou nos últimos 10 anos, o movimento geopolítico tem se tornado mais significativo do que o movimento econômico. Então, acho que é nesse sentido que agora a questão com a China ela é mais voltada nesse sentido. E eu acredito que, por exemplo, a China tendo retaliado em 20% a menos do que os Estados Unidos colocou, já significa um sinal de que não é um recuo, mas que pelo menos parou a escalada da situação e a partir dali vai começar, daqui a pouco, a se negociar alguma coisa. É que o Trump colocou os Estados Unidos numa posição em que ele deixou a China numa posição que a China ficou sem saída. Ele não deu saída e ele está tentando dar abertura novamente através de Xi, nós somos amigos, estamos aqui tentando conversar tal, mas é difícil, porque o modo como ele deixou vai sempre soar como um recuo, e isso talvez seja uma das coisas mais preocupantes. Ainda pensando sobre o ponto de vista dessa interação China-Estados Unidos, uma das justificativas do Trump para esse tarifaço, na verdade, é dupla. Por um lado, ele diz que quer que os outros países parem de cobrar tarifas dos Estados Unidos, e aí os Estados Unidos baixa também, e com isso todos têm um trânsito de comércio equilibrado, sem taxas. Por outro lado, ele quer fortalecer a indústria americana. E aí, quando ele sobe as tarifas dos outros países, ele cria condições para a indústria americana se reequipar, se reequiparar. Claro, isso é coisa de longo prazo. E com isso, poder eles construírem aquilo que hoje é feito, por exemplo, na China. Mas se ele conseguir que é realmente uma negociação tarifária e todo mundo derrubar, as chances dos Estados Unidos conseguirem construir internamente as coisas que eles compram lá fora é muito pequena, porque ia custar muito mais caro lá fora. Como que ele vai conseguir ficar com o pé nessas duas canoas? Acho que um dos pontos mais difíceis que nós aqui tentamos entender, tentamos trabalhar, a gente até trabalha no nosso whiteboard aqui na tentativa de trazer esses fatos e compreender, mas uma das conclusões que nós chegamos aqui é que
a queda de tarifas, ela literalmente não combina com a reindustrialização. Mas há de se considerar que, se nós pensarmos estrategicamente o que se pode falar em termos de reindustrialização, porque a industrialização do mundo hoje em dia, ela está passando por uma quinta fase da Revolução Industrial, que está a sexta, porque nós passamos por um ponto agora de extrema relevância das questões de inteligência artificial, não especificamente o AI que a gente está vendo aí fazendo coisa do Estúdio Ghibli, e sim o que pode fazer em termos de substituição e velocidade de produtividade em termos fabris. Muitas dessas fábricas que se demandariam dentro dos Estados Unidos, que podem ser feitas com uma velocidade alucinante hoje em dia, esse é um ponto a se colocar, mas elas são extremamente mecanizadas, elas são extremamente robotizadas. Ou seja, os Estados Unidos continuaria demandando aquela quantidade de engenheiros que ela não consegue formar. Tanto que boa parte dos engenheiros americanos são sul-coreanos, japoneses, principalmente indianos e até chineses, por causa dessa demanda intensa que eles têm por uma mão de obra especializada. Então, essa reindustrialização americana, ela passaria necessariamente por uma indústria que não absorve boa parte dessa parcela de classe média americana, que é aquele design do American Dream dos anos 1950. Essa parcela, provavelmente, que eram quem se aproveitou disso foram os filhos dos boomers, os pais dos boomers, perdão, foi aquela famosa a geração silenciosa. Essas pessoas se aproveitaram disso, os filhos dessas pessoas, os boomers, se aproveitaram bastante disso. Nós, que somos o Gen X, já começamos a não aproveitar isso. Nós já teve um período nosso que já começou a ficar mais difícil do que para a geração anterior. Mas essa é a questão. Essa industrialização no modelo, que até a China fez AI tirando sarro dos Estados Unidos, os americanos gordos lá, costurando coisa, fazendo telefone, isso daí provavelmente já não é nem a industrialização que pode se pensar num país. O que talvez os Estados Unidos precisem realmente é que eles tenham, de novo, a vanguarda em termos de indústria naval e também em diversos setores mais estratégicos. Mas essa questão meramente fabril, isso daí não combina com a guerra de tarifas. E daí, óbvio, até agora ninguém sabe efetivamente o que eles querem com isso. Jason, pelo que você falou, então, essa reindustrialização não vai dar certo, porque se as fábricas voltarem para os Estados Unidos, elas vão ser totalmente robotizadas, então não vai ser preciso contratar mão de obra braçal para trabalhar nelas. E depois não vai ter engenheiro de produção para botar essas fábricas para funcionarem, né? Porque essas fábricas também, quando funcionar, só vai precisar de alguém lá para abrir a porta e ligar o maquinário todo, não é isso? É mais ou menos, porque assim, vamos pegar o exemplo de duas fábricas que são muito americanas, a Tesla e a Harley Davidson. Tem mão de obra humana, mas mesmo essa mão de obra humana, ela não é aquela mão de obra média que você pega um cara sem nenhuma formação, como se pegava antigamente. Você pegava, formava o cara dentro da fábrica, ou fazia semelhante aqui no Brasil, fez muita época aquele Senacs da vida, ou cursos técnicos. Essas pessoas precisam ter alguma formação. Então são fábricas extremamente verticalizadas, com conteúdo altamente americano, muito pouca coisa de fora, e a mão de obra fica naquela parte em que a parte da mecanização ainda não chegou nesse ponto. E talvez não chegue. Mesmo a própria indústria automobilística, ela ainda ela ainda é feita para que precise de mãos humanas em certas etapas. E é mais ou menos o que acontece com outras fábricas. Você tem um processo extremamente mecanizado por um período, e aí você tem uma parte de refino, de acabamento, que é humano. Mas isso é uma demanda muito reduzida comparativamente a quais são os intentos do Donald Trump. Ele não vai conseguir absorver uma parcela significativa da mão de obra americana que já trabalhou em fábrica, porque essa mão de obra provavelmente já está desatualizada em relação ao que são as fábricas hoje em dia. Então, por exemplo, um trabalhador da Tesla, um trabalhador do SpaceX é mais complexo, mas um trabalhador da Tesla hoje em dia, ele é um trabalhador extremamente valioso para a Tesla. Um trabalhador da Harley Davidson nos Estados Unidos é um trabalhador extremamente valioso, porque é uma pessoa que tem muito conhecimento específico daquela fábrica, e é provavelmente o que vai acontecer com as fábricas no futuro. Se vier alguma linha de montagem, por exemplo, que já está acontecendo, inclusive foi até por conta do Biden, fábricas de chips de Singapura para os Estados Unidos, essa mão de obra, que existe sim uma parcela humana, ela também precisa ter uma especialização. Tipo, não é uma coisa fácil de dizer que, tudo bem, vamos pegar essa classe média toda que está devoluta aqui
e botar para trabalhar. E não é só isso. Os Estados Unidos se tornou um grande provedor de serviços durante esses anos todos, e por conta de questões que são humanas, ou seja, a grande opulência, o crescimento econômico, tudo isso, faz com que você tenha uma estabilidade das formações por parte de business, uma estabilidade das formações médicas, uma estabilidade das formações de STEM, que é Science, Technology, Engineering, Mathematics, ou seja, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e um boom de formação de liberal arts, né? E não é só questão de liberal arts, você não está formando economistas, advogados, não, você está formando o pessoal que está fazendo literatura queer dos anos 1930 na Palestina. Esse cara não, desculpa, é a realidade humana. Esse cara para o mundo industrial, ele tem valor zero. Já para o mundo humano ele quase não tem valor, sem querer ser muito duro com essa situação, mas a realidade é essa. Em termos societais, o valor de uma formação dessa é muito pequeno. E é o que aconteceu nos Estados Unidos. O gráfico que você olha é um absurdo. O número de formações explodiu em termos de liberal arts. Óbvio, há coisas úteis aí no meio? Sim, existem professores, existem tudo tal. Mas existem umas formações loucas, que nem essa que eu falei, e eu não estou brincando. Existem formações que você olha assim, só a formação do cara é maior que o diploma dele. Se você for colocar tudo que ele tem, no que em tese ele é formado, para não servir de nada. É o nicho do nicho do nicho do nicho. Duda? Uma outra questão também é que os americanos eles fazem essa coisa de não, a gente precisa trazer as fábricas de volta, mas não só não entende muito tudo isso que você falou agora, mas eles tampouco querem trabalhar nas fábricas, né? Eles querem trabalhar em outros lugares, né? Fazendo aula de literatura queer aí dos anos 30, como você falou. Né? 40 segundos. É basicamente isso. Então, mas assim, esse tipo de pessoa normalmente já não seria absorvido por essa indústria. Então, o que a gente pode dizer é que uma parcela da população sequer é qualificada para fazer parte dessa indústria. Essa é a grande questão. Porque você vai ter que ter um número de formações técnicas muito grande nesse período. E eu digo que aqui no Brasil, se o governador aqui de São Paulo nos ouviu, Tarcísio, eu digo o seguinte: toda escola de segundo grau tinha que ser uma escola técnica. Toda. Isso já ajudaria no processo de uma pessoa que vai sair de uma escola com o mínimo de formação. Isso eu digo em qualquer lugar do mundo. Toda escola de segundo grau, como em parte dos países europeus já deveria ser uma escola técnica que você resolveria uma parcela significativa desse problema.